Espera aí que tá abrindo ainda. Então vamos lá, pessoal. A respeito da síndrome da dor patelofemoral, né? Como vimos na aula passada, tem vários sinônimos. Ela é chamada também de síndrome da dor femoropatelar, síndrome rotuliana, síndrome da hiperpressão patelar e por aí vai, né? Alguns consideram condromalácia patelar um sinônimo de SDPF, mas não é bem por aí, tá? Seria um agravamento da síndrome da dor patelofemoral. A condromalácia ela não é simplesmente o desalinhamento, a instabilidade, a alteração na mecânica da articulação patelofemoral, né? Tem algo a mais na condromalácia patelar, que é o desgaste, o amolecimento, o desgaste da cartilagem retropatelar. A síndrome da dor patelofemoral, a princípio, tem tratamento, tem cura. A condromalácia patelar tem tratamento, mas os tratamentos eles são paliativos. Eles buscam o controle das consequências, controle dos sinais e dos sintomas, e buscam o combate à causa. Mas a doença em si, condromalácia patelar, não tem cura. Então, talvez não seja coerente classificá-las como sinônimos, como sendo a mesma coisa. Condromalácia patelar seria um agravamento da síndrome da dor patelofemoral, que não necessariamente vai acontecer. Mas em caso de SDPF mais grave, que não recebe tratamento, ou não recebe o tratamento adequado, existe essa possibilidade de evolução para condromalácia. Afinal de contas, esse estresse mecânico da articulação patelofemoral sobrecarrega, estressa a cartilagem retropatelar, e isso pode levar a cartilagem ao amolecimento, ao desgaste, né, ao comprometimento das suas propriedades, das suas funções, da sua estrutura, e a cartilagem entraria num processo degenerativo, o que caracteriza uma condromalácia patelar. Então, SDPF, né, que é a sigla de síndrome da dor patelofemoral, ou SDFP, que é a sigla de síndrome da dor femoropatelar, consiste na instabilidade, uma alteração na anatomia, né, no desalinhamento, mas principalmente uma alteração na mecânica, uma alteração no funcionamento da articulação patelofemoral. Então, por algum motivo, ou por alguns motivos, o movimento da articulação patelofemoral não é bom, não é normal. E isso deve gerar sintomas na face anterior do joelho, principalmente dor e crepitação, quando o joelho é exigido. Naquelas atividades em que o joelho é exigido, em que a articulação patelofemoral é exigida, em que há maior movimentação da articulação patelofemoral, ou mais força compressiva na articulação patelofemoral, os sintomas eclodem, né? Os sintomas aparecem, principalmente dor e crepitação. A lista de sinais e sintomas é longa, a gente pode rever no começo da aula de hoje, mas dor e crepitação chamam a atenção, né? Seriam manifestações clínicas mais comuns nas pessoas que têm a síndrome da dor patelofemoral. Tá? Então, essa é a definição. Vejam que é um problema muito mais de ordem mecânica do que inflamatória. Até pode haver processo inflamatório e, consequentemente, os sinais inflamatórios, os sinais logísticos, mas o problema é muito mais mecânico, né? Instabilidade, desalinhamento, alteração na mecânica, alteração na biomecânica da articulação patelofemoral. Então, o problema seria muito mais de ordem mecânica do que inflamatória. Dessa forma, a eletrotermofototerapia pode ser utilizada, tem a sua relevância, mas é coadjuvante no tratamento destes pacientes. Tá? A terapia manual e a cinesioterapia seriam mais importantes. Olá, Rafael, tudo bem? Rafael, a gente está revendo aí aquela primeira parte da síndrome da dor patelofemoral, ok? Ok, beleza. Eu dei alguns dados epidemiológicos para vocês. Mulheres são mais afetadas do que os homens. Isso porque as causas, não todas, mas a maior parte, as mais importantes causas, fatores de risco da síndrome da dor patelofemoral, ocorrem mais no sexo feminino do que no sexo masculino. Como, por exemplo, fraqueza muscular, frouxidão ligamentar, ângulo que é aumentado. São causas de SDPF e estas coisas ocorrem especialmente no sexo feminino. A frouxidão ligamentar é mais comum nas mulheres do que nos homens e é um fator de risco da SDPF. Consequentemente, a SDPF é mais incidente no sexo feminino. Teoricamente, os músculos do quadril, do joelho da mulher são mais fracos do que os músculos do quadril, da coxa, do joelho dos homens. Então, isso também deixaria as mulheres mais predispostas à síndrome da dor patelofemoral. E uma outra causa, um outro fator de risco que ajuda a entender a maior incidência da SDPF no sexo feminino
é o ângulo Q. O ângulo Q da mulher é naturalmente maior, e ter um ângulo Q maior significa apresentar uma predisposição a disfunções da articulação do joelho, a disfunções, né, a desordens da articulação patelofemoral, como, por exemplo, a SDPF, a síndrome da dor patelofemoral. Tá? Atletas utilizam mais o joelho, estressam mais a articulação patelofemoral e, em função disso, mais afetados pela síndrome da dor patelofemoral do que sedentários, do que não atletas. Estima-se que 25% dos atletas apresentem sintomas na face anterior do joelho por disfunção, por desordem da articulação patelofemoral mecânica, como vimos na maior parte das vezes. Estima-se que 25% das mulheres tenham SDPF, e é bastante comum relato de dor, de crepitação entre mulheres mais jovens, na face anterior do joelho, especialmente no agachamento, ao subir e descer a escada, ao correr, ao saltar, ao andar uma distância maior. Tá? Em geral, as portadoras da SDPF apresentam sintomas na realização dessas atividades esportivas, na realização dessas atividades funcionais, tá? Na população geral, a estimativa é de que 12% apresentem a SDPF. No sexo masculino, 8%. Tá? Então, enquanto as mulheres puxam a incidência para cima, os homens puxam a incidência para baixo, e ficamos com uma incidência na população geral de cerca de 12%. Tá? Tem alguns livros, artigos que falam um pouco mais do que isso, outros que falam um pouco menos do que isso, mas 12% mais ou menos seria a incidência da síndrome da dor patelofemoral, tá? Então, assim, vejam que não necessariamente a SDPF atinge apenas atletas, né? Pessoas sedentárias podem desenvolver a síndrome da dor patelofemoral, até porque ela é multifatorial, ela não está associada apenas à prática esportiva, à realização de uma modalidade esportiva em que se faz flex, extensão de joelho o tempo todo, em que se faz agachamento, em que se tem estresse na articulação mecânico, na articulação patelofemoral. Existem outros fatores de risco, e esses outros fatores de risco podem acometer sedentários, né, podem ocorrer em sedentários, então, consequentemente, sedentários também podem ter a síndrome da dor patelofemoral. Mas como a repetição de movimento do joelho, a descarga de peso na articulação do joelho, a realização de movimento de joelho em cadeia cinética fechada é meio preponderante para a instalação da síndrome da dor patelofemoral, pessoas mais ativas, que fazem atividade física, estariam mais suscetíveis a ter a síndrome da dor patelofemoral. Depois desses dados epidemiológicos, eu falei das causas. A SDPF, ela costuma ser multifatorial. Dificilmente a pessoa apresenta a SDPF por um único motivo, mas por um conjunto de fatores. Então, seria uma conjuntura, né, uma associação de 3, 4 ou até mesmo mais fatores de risco que levaria a pessoa a desenvolver a síndrome da dor patelofemoral. E eu falei passei para vocês uma lista, uma relação, né, de causas de fatores de risco mais comuns da SDPF. Começando por fraqueza muscular. A fraqueza dos músculos do joelho favoreceria a instabilidade, o desalinhamento, a alteração da mecânica da articulação patelofemoral. Sobretudo do quadríceps. Se o quadríceps for fraco, a articulação patelofemoral não vai ter uma ótima estabilidade, não vai permanecer com um bom alinhamento enquanto permanece parada, um bom alinhamento enquanto é recrutada, enquanto é exigida, enquanto se faz movimento do joelho, enquanto se movimenta a articulação patelofemoral. Provavelmente as superfícies articulares teriam dificuldade para manter o seu alinhamento. E isso comprometeria a mecânica e produziria sintomas na face anterior do joelho. Tá? Então, é dessa maneira que associamos a fraqueza muscular ao aparecimento de sintomas na síndrome da dor patelofemoral. Então, fraqueza muscular, fraqueza do quadríceps, sobretudo de vasto medial oblíquo, né? Artigos de 15 anos para trás se referem muito a essa causa, destacando fraqueza de VM, VMO, como uma situação importante na instalação da síndrome da dor patelofemoral. E mais recentemente tem se falado da fraqueza dos músculos do quadril, sobretudo dos rotadores externos do quadril e do músculo glúteo médio. O glúteo médio é um importante estabilizador da pelve, né, e dessa forma ele acaba agindo na mecânica da articulação do joelho, e quando os rotadores externos do quadril estão fracos, a tendência é que o fêmur rode internamente. E
na rotação interna do fêmur, a patela deve permanecer parada e isso deve gerar um desalinhamento da articulação patelofemoral. E desalinhamento, como a gente viu, provoca alteração na mecânica, né? A forma coordena a função. Se a forma da articulação não é normal, se o alinhamento das superfícies articulares não é ótimo, o funcionamento, a biomecânica da articulação não vai ser 100%, não vai ser ótima, e essa alteração da mecânica deve desencadear dor ao movimento, deve desencadear limitação de movimento. Esse desalinhamento articular deve favorecer o contato entre as superfícies e a produção da crepitação, que é o ruído articular, pelo contato excessivo, pelo contato anormal entre as superfícies articulares da articulação patelofemoral. Então, fraqueza muscular, fala-se muito da fraqueza de quadríceps, vasto medial oblíquo, de glúteo médio dos músculos rotadores externos do quadril, mas os fatores de risco vão bastante além disso. Por exemplo, desvio postural no joelho, a presença de um geno valgo, geno varo, ou uma hiperextensão do joelho, né, um geno recurvatum, favoreceria o aparecimento da STPF, né, ajudaria a instalar uma alteração na mecânica da articulação patelofemoral, a realização de alguma cirurgia na articulação do joelho. A pessoa faz, por exemplo, reconstrução do ligamento cruzado anterior, e é utilizado como enxerto um pedaço do tendão infrapatelar. Então, isso deve agredir diretamente o mecanismo extensor do joelho, deve agredir diretamente a mecânica da articulação patelofemoral e pode fazer com que a patelofemoral deixe de funcionar normalmente, né, em termos de biomecânica e produzindo sintomas. Alteração nos pés, alteração anatômica, alteração biomecânica nos pés. Por exemplo, o pé plano, o pé cavo. Quem tem pé plano tem uma tíbia mais rodada internamente. Quem tem um pé cavo, né, que tem um arco longitudinal medial maior do que o normal, deve ter uma tíbia rodada externamente. E claro que essa rotação da tíbia, internamente ou externamente, vai fazer com que o fêmur se movimente. E na movimentação do fêmur deve acontecer um desalinhamento da articulação patelofemoral e, talvez, a presença de sintomas na face anterior do joelho. Eu já tinha falado de frouxidão ligamentar, trauma, né, uma fratura de patela pode anteceder um desalinhamento da articulação patelofemoral e a presença de sintomas, né, e a instalação da STPF. E por aí vai, né, a má formação óssea, a má formação da patela, ou então a má formação dos cônjulos femorais, a má formação da tróclea femoral, tudo isso pode comprometer o alinhamento e a mecânica da articulação patelofemoral. Tá? Então, essas são algumas causas das que foram citadas na aula anterior. Quadro clínico, eu já falei bastante a respeito de dor e crepitação, porque são os sintomas mais frequentemente relatados pelas pessoas que têm a STPF. Estima-se que 90% das pessoas que têm STPF têm dor, têm crepitação na articulação patelofemoral, na face anterior do joelho. E uma coisa muito interessante em relação à dor na STPF é que o paciente que tem STPF, ele sente, ele percebe que a dor vem de dentro da articulação patelofemoral. Ele consegue mostrar para o médico ortopedista, para o fisioterapeuta, que a dor tem origem na articulação patelofemoral. Claro, às vezes vai ser um leigo e a pessoa não vai saber relatar isso perfeitamente bem. Vai falar, eu sinto que a dor vem lá de dentro do joelho, vem de trás desse ossinho e aponta para a patela. Mas querendo dizer que consegue relacionar a dor, a crepitação e os demais sinais e sintomas com a articulação patelofemoral, alguma desordem, alguma disfunção da articulação patelofemoral. Tá? Então, em geral, as pessoas que têm STPF, condromalácia patelar, né, que seria uma situação de agravamento da STPF, conseguem perceber que a dor vem de dentro da articulação patelofemoral, que tem origem na articulação patelofemoral. Edema, se tiver algum processo inflamatório associado, dor ao movimento, limitação de movimento, restrição funcional, né, que é outro relato bastante frequente, e a STPF ela pode ser incapacitante justamente por comprometer a funcionalidade. A pessoa tem dificuldade leve, dificuldade moderada, severa, ou é até incapaz de realizar as atividades do dia a dia por conta da dor, por conta da crepitação, por conta da instabilidade que sente na articulação patelofemoral. Tá? Então, restrição funcional. Então, provavelmente essa pessoa vai se queixar
de dor e crepitação e vai relatar dificuldade ou incapacidade para fazer coisas do tipo agachar, subir e descer escadas, provavelmente vai reclamar de mais dor quando desce escada por conta da contração excêntrica, né? Seria uma contração ainda mais vigorosa, mais potente do quadríceps. Isso geraria mais estresse, mais compressão na articulação patelofemoral e a queixa de sintoma nessa situação deve ser maior. Subir e descer rampas, e aí descer rampa deve ser até mais doloroso para quem tem a SDPF do que para subir a rampa. Correr, saltar, caminhar. Quando a pessoa apresenta sintomas com pouco esforço, com a realização de um esforço reduzido, significa que a SDPF é mais grave. Quando a pessoa se queixa de dor, tem crepitação, apenas em maiores esforços, a gente pensa numa SDPF mais leve. Se a pessoa falar, eu começo a caminhar, eu sinto dor. Eu estou sentado com o joelho flexionado, eu fico um pouquinho mais, não precisa nem estender muito esse prazo. Eu fico um pouco sentado com o joelho flexionado, já começa a ter sintoma. Então, assim, os sintomas aparecem muito facilmente, né? Com um esforço pequeno, uma movimentação pequena, com uma exigência pequena da articulação do joelho, a pessoa tem sintomas incapacitantes, então provavelmente ela tem uma síndrome da dor patelofemoral mais grave, né? Mais evoluída, mais avançada. Né? Daí o maior déficit funcional, daí o maior déficit na qualidade de vida que ela apresenta, tá? Bom, então, principalmente estes os sinais e sintomas da síndrome da dor patelofemoral. A respeito do diagnóstico, né, dessa, não é bem uma doença, né, seria uma disfunção, porque muitas vezes não existe uma alteração estrutural, seria mais uma alteração mecânica, um déficit mecânico, né, na articulação patelofemoral. Utilizamos principalmente 4 ferramentas para o diagnóstico da síndrome da dor patelofemoral. Primeiro, pela sintomatologia. Então, quando a pessoa refere dor, ou crepitação, ou edema, ou limitação de movimento na articulação do joelho, ou instabilidade na articulação patelofemoral, refere falseios, né, na articulação patelofemoral, quando o joelho é exigido, quando ela realiza atividades com descarga de peso, com flexo e extensão de joelho, a gente pensa automaticamente na síndrome da dor patelofemoral. Claro que fechar diagnóstico baseado em sinal e sintoma apenas é muito perigoso, não é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, se pode ter uma ideia do que a pessoa tem, de que ela tem uma SDPF, pela presença dos sinais e sintomas clássicos da síndrome da dor patelofemoral, tá? Mas, além disso, imagens, ressonância, tomografia devem ajudar. Agora, pessoal, vocês estão vendo que o problema é mecânico, né? E radiografia, ressonância, tomografia são fotografias feitas num determinado momento. É quando a articulação está parada, é quando a articulação não está sendo exigida que estes exames acontecem. Então, pode ser que a pessoa tenha síndrome da dor patelofemoral, tenha alteração mecânica na articulação patelofemoral, né? Ela mostra um déficit na articulação patelofemoral quando coloca a articulação patelofemoral para funcionar, e estes exames sejam normais. Acontece demais. Tá? A pessoa tem ressonância normal, ultrassonografia normal, radiografia normal, tudo normal. Os exames de imagem são todos normais. E a pessoa tem sintomas na face anterior do joelho. Então, quer dizer que ela não tem nada porque os exames são normais? Não é exatamente isso, né? Ela tem a síndrome da dor patelofemoral, apenas não aparece nessas imagens estáticas, né? O problema está quando ela movimenta, né, em situação mais dinâmica, de descarga de peso, de movimento na articulação do joelho, que a pessoa sente dor. Então, talvez esses exames sejam normais, tá? Mas pode ser que eles mostrem uma patela desalinhada, pode ser que eles mostrem um processo inflamatório em algum tecido que pertence à articulação patelofemoral ou adjacente à articulação patelofemoral. Então, pode ser que apareça alguma anormalidade. E existe uma incidência radiográfica chamada Tunnel View. Vou até digitar aqui para vocês. Tunnel View. Se escreve assim. Ela é uma incidência radiográfica, então é para visualizar o túnel, né? Essa seria a tradução do nome dessa incidência radiográfica. Seria uma radiografia, uma incidência radiográfica específica para visualização da articulação patelofemoral. É uma oblíqua de joelho, né? É o joelho sendo visto por cima. Seria um joelho flexionado,
sendo visto por cima. Então, a gente consegue ver a patela e a gente consegue enxergar atrás da patela os côndilos femorais, a tróclea femoral. Então, para avaliação da linha articular da articulação patelofemoral, para avaliação do posicionamento da patela dentro da tróclea femoral, essa incidência radiográfica serviria, tá? Uma vez que ela é mais específica para essa condição. Ok? Então, túnel view. Pode ser que dê para perceber uma redução do espaço articular, da articulação patelofemoral. Talvez, numa túnel view, a gente consiga enxergar um glide, digamos que aqui está a patela e aqui estão os côndilos femorais. A patela, ela dá uma deslizada, assim, ela pode deslizar lateralmente, ela pode deslizar medialmente, né? Isso acontece por instabilidade, né? Isso demonstra um desalinhamento da articulação patelofemoral. Pode acontecer algo assim na STPF. Quando ela desliza lateralmente, acontece o que a gente chama de glide lateral, né? Ou a patela está deslizando para fora, ou então os côndilos femorais estão sendo medializados, estão rodando para dentro, dando a impressão que a patela está deslizando para fora. Então, chama glide lateral. Glide em inglês significa deslizamento. Pode ser que ela esteja deslizada medialmente, aí é um glide medial. Se houver uma báscula, aí não é um deslizamento, é um desabamento assim da patela, ou um desabamento lateral, ou um desabamento medial, a gente chama isso de tilt. Então, tilt patelar, né? Seria essa báscula, essa queda, ou da faceta lateral da patela, ou da faceta medial da patela. Numa radiografia túnel view, a gente consegue ver bem perfeitamente a linha articular, daria para ver esse posicionamento errado da patela. Rotação de patela, interna e externa, também são desvios da patela que podem acontecer na STPF, que podem desencadear uma alteração na mecânica da articulação patelofemoral, que pode ser vista nessa radiografia túnel view. Tá? Então, eu já falei de sintomatologia clássica para o diagnóstico, de imagens sendo utilizadas para o diagnóstico. Além disso, existem testes especiais ortopédicos, né? Alguns deles já foram estudados, como o sinal de Clark, o teste de Zoller, o teste de apreensão patelar, o teste de compressão da patela. São todos testes usados para avaliar a articulação patelofemoral. Então, eles podem ajudar nesse diagnóstico de desalinhamento, de disfunção da articulação patelofemoral. Provavelmente, quem tem SDPF vai ter estes testes especiais positivos. Se você fizer uma compressão da patela, pegar na frente da patela e empurrar a patela para trás, comprimindo-a contra os côndilos femorais, essa sobrecarga mecânica numa articulação patelofemoral doente deve gerar sintoma, deve gerar piora dos sintomas. Clark, Zoller devem ser positivos também. E o Clark, como eu já alertei, né, faz direito da primeira vez, porque provavelmente nunca mais você vai conseguir realizar o sinal de Clark novamente numa pessoa que tem STPF. Uma vez que a dor é bem significativa, né? Quando fazemos o Clark numa pessoa que tem STPF, produzimos bastante dor, uma dor bem intensa na face anterior do joelho, que inclusive impede da pessoa manter a contração do quadríceps na realização do teste especial. Então, ela deixa de fazer contração, tamanha a dor na face anterior do joelho, e essa dor provavelmente vai acompanhá-la por algum tempo. Tá? Ela vai ficar alguns minutos, horas, talvez dias, tendo bastante dor na face anterior do joelho, né? Uma dor exacerbada por conta da realização do sinal de Clark. E, por fim, questionários. Existem questionários, índices, escalas que podem ajudar no diagnóstico e na determinação da severidade, né, para se determinar a gravidade da síndrome da dor patelofemoral. Eu vou colocar os nomes de alguns questionários aqui, depois busquem na internet, vocês acham esses questionários com facilidade. Joguem no Google, coloquem imagens que já vão aparecer esses questionários formatadinhos para vocês. Vou colocar dois aqui, tá? Dois que a gente usa bastante. Um deles é o Kujala, com K e com J. Deixa eu tentar lembrar aqui o nome completinho. Se eu não me engano, é questionário... Vou digitar, tá? Estou digitando. De desordens patelofemorais e Kujala. Ok? Então, esse é um que a gente usa para ajudar a diagnosticar e que a gente usa também para determinar a gravidade, o tamanho da disfunção gerada pela síndrome da dor patelofemoral. Tá? Ele tem, se eu não me engano,
13 perguntas, e as perguntas são muito direcionadas aos sinais e sintomas característicos, são bem direcionadas às restrições funcionais características da síndrome da dor patelofemoral. Tem perguntas sobre dor, tem perguntas sobre instabilidade, perguntas sobre edema, perguntas sobre fraqueza do quadríceps, seria tanto causa quanto consequência da síndrome da dor patelofemoral. Tem perguntas sobre atividades funcionais, capacidade para saltar, para correr, para subir e descer escadas, para fazer agachamento. Então, a partir das respostas dadas a essas perguntas do Kujala, a gente tem uma ótima ideia se a pessoa tem ou não SDPF, e temos também uma ótima ideia, né, naqueles casos de SDPF, da gravidade que a síndrome da dor patelofemoral tem. Tem um outro questionário que a gente encontra no livro do Magui, David Magui, Avaliação Musculoesquelética, chama, vamos lá, deixa eu tentar lembrar aqui, se eu não me engano é questionário para avaliação da articulação patelofemoral. Ele é um Kujala mais sucinto, ele tem 10 perguntas, não 13, mas ele é validado cientificamente, ele é confiável, pode ser usado tanto em pesquisa quanto no dia a dia, tanto na clínica, né, no atendimento dos nossos pacientes, quanto em pesquisa, ambos podem ser utilizados, tá? Ambos são úteis, são validados, são confiáveis, e validados na língua portuguesa brasileira, né? Tem as suas traduções validadas na língua portuguesa brasileira. Então, usem tanto nos pacientes de vocês com STPF, quanto em pesquisa, tá? Caso vocês tenham interesse em desenvolver alguma pesquisa sobre a síndrome da dor patelofemoral. Tá certo? Aí, de acordo com as respostas, de acordo com a pontuação obtida, a gente determina se tem ou não e qual é a gravidade dessa síndrome da dor patelofemoral. Beleza? Então, o diagnóstico ele pode ser feito a partir dessas 4 nuances, né? Por estes 4 caminhos se faz o diagnóstico. O ideal é utilizar todos eles. Sintomatologia, testes especiais ortopédicos, imagens, né, exames de imagem complementares, como, por exemplo, a radiografia túnel view, ou então exames mais apurados, como ressonância e tomografia computadorizada, e esses questionários, tá certo? Em relação ao tratamento fisioterapêutico, existe unanimidade, dizem que a unanimidade é burra, né, mas é o que a gente encontra em todos os estudos, né? Nesse caso não é burra, não, né? Nesse caso deve ser considerado. No fato de que os exercícios em cadeia cinética fechada são melhores, são mais interessantes do que os exercícios em cadeia cinética aberta. Na cadeia cinética fechada, a gente consegue um enorme fortalecimento muscular, mantendo a articulação mais firme, mantendo a articulação mais estável. Tá? Por falar em exercício de fortalecimento muscular, então a cadeia cinética fechada é até mais interessante que a cadeia cinética aberta. E a gente precisa fortalecer principalmente quadríceps e os músculos do quadril. Os músculos laterais, posterolaterais do quadril precisam ser trabalhados, tá? Devem ser fortalecidos. Então, façam bastante fortalecimento do quadríceps, sobretudo vasto medial e vasto medial oblíquo. Isso pode ser conseguido através de exercício terapêutico mesmo, da cinesioterapia. Esse fortalecimento pode ser potencializado por correntes excitomotoras. Então, existem correntes como FES, corrente russa, estimulação russa, que podem ser usadas no quadríceps, nos músculos do quadril, para ativá-los, né, para fortalecê-los. Isso deverá aumentar a estabilidade da articulação patelofemoral, deve melhorar, talvez até corrigir a mecânica da articulação patelofemoral e tratar as consequências da STPF. Muito trabalho bom mostrando que exercícios resistidos de fortalecimento muscular, exercícios de fortalecimento realizados em cadeia cinética fechada e correntes excitomotoras conseguem diminuir a dor na face da dor do joelho, diminuir a crepitação, melhorar a capacidade funcional, melhorar a mobilidade do membro inferior, melhorar o equilíbrio dinâmico dos membros inferiores. Tá, então fortalecimento é essencial e o ideal é que o fortalecimento seja feito nestas condições que eu falei, tá? Cadeia cinética fechada, bastante fortalecimento de quadríceps, principalmente VM e VMO, e dos músculos do quadril, glúteo médio e rotadores externos da articulação do quadril. A outra coisa é evitar
tanto em cadeia estênica aberta quanto fechada, principalmente na cadeia estênica fechada, o fortalecimento muscular com flexão de joelho a 90 graus. 90 graus de flexão de joelho é uma angulação que gera bastante força, por uma questão vetorial, gera muita força compressiva na articulação patelofemoral. Então, exercícios com 90 graus de flexão de joelho devem ser evitados, tá? Então, fazer agachamento é legal, só que tem que saber trabalhar esse agachamento. O ideal seria fazer agachamento não ultrapassando 90 graus, mini squat, né? Mini agachamento seria uma boa. Tem trabalho mostrando que existe uma enorme ativação de vasto medial oblíquo quando se trabalha com mini agachamento, então pede para a pessoa descer um pouquinho e ela volta a estender completamente a articulação do joelho. Então a gente chama isso de mini agachamento ou mini squat. Squat é agachamento em inglês, né? Então exercício de mini squat, mini agachamento. Tá? É seguro e é efetivo. Vai fortalecer muito o quadríceps, vai fortalecer bastante a articulação patelofemoral. É cadeia estênica fechada, então se fortalece muito, mantendo a articulação mais estável, né? Então é seguro e mini agachamento, não chega a 90 graus de flexão, que seria uma angulação com muita força compressiva na articulação patelofemoral, que deve gerar mais dano na articulação patelofemoral e piora dos sintomas nas pessoas que têm STPF, tá? Então, o ideal é que o fortalecimento seja realizado dessa maneira. Na apostila eu coloquei outras possibilidades, mobilização articular pode ajudar no realinhamento patelofemoral e na melhora do aspecto mecânico da articulação patelofemoral. Eu coloquei bandagem, bandagem bacana, tanto bandagem elástica como a kinesiotaping sobre a musculatura que precisa ser trabalhada, precisa ser ativada. Orientei recentemente um trabalho que ficou muito interessante, já foi apresentado em congresso internacional. Fizemos a aplicação pegamos universitárias, mulheres jovens, adultas jovens, com síndrome da dor patelofemoral. E fizemos a kinesiotaping no glúteo médio, na face lateral do quadril. E deixamos a kinesiotaping por 2 dias. 2 dias depois da aplicação da kinesiotaping, essas garotas retornaram, nós retiramos a kinesiotaping e reavaliamos todas as variáveis. A gente avaliou equilíbrio dinâmico de membro inferior, a gente avaliou sintomatologia do joelho, capacidade funcional do joelho, intensidade da dor através da escala visual analógica e, incrivelmente, todas as variáveis melhoraram significativamente, tiveram melhora estatisticamente significativa com a aplicação de kinesiotaping na musculatura lateral do quadril. A gente fez mais especificamente no glúteo médio, por 2 dias, né? Então, nas pessoas com síndrome da dor patelofemoral, essas garotas, 19 garotas, que apresentavam síndrome da dor patelofemoral. E dá para fazer bandagem do Mulligan, dá para fazer uma bandagem mais rígida na articulação patelofemoral, pensando em realinhar e manter a articulação patelofemoral mais estável. Então, as bandagens funcionais, de uma maneira geral, neuromusculares, né, podem ser utilizadas nestes pacientes, tá? Bom, exercício de alongamento, né? Então, manter o isquiotibial bem alongado faz parte, manter o quadríceps bem alongado faz parte. Encurtamento do isquiotibial puxa a tíbia para trás. Com a tíbia sendo posteriorizada, a patela vem para trás e isso acaba desalinhando, acaba gerando força compressiva desnecessária na articulação patelofemoral. Quadríceps encurtado, né? Vai puxar a patela para cima, vai desalinhar, vai provocar uma patela alta, vai desalinhar a articulação patelofemoral, vai comprometer a mecânica, vai gerar sintoma, vai desencadear uma síndrome da dor patelofemoral. Então, fortalecimento, alongamento, pensando em combater causa, pensando em combater consequência da síndrome da dor patelofemoral. Belezinha? Vocês estão aí, gente? Vocês estão calados? Está tudo bem? Está me acompanhando? Sinaliza. Beleza. Beleza. Entenderam tudo? Tem alguma dúvida, gente? Não. Não? Então tudo bem. E puxando um gancho, eu vou falar da condromalácia patelar, que tem absolutamente tudo a ver com a síndrome da dor patelofemoral. Uma vez que a condromalácia sempre, ou quase sempre, começa numa síndrome da dor patelofemoral. O que é a condromalácia patelar? Vou tomar água aqui enquanto vocês pensam. Eu mudei o fundo aqui. Ficou bom ou ficou ruim? Fiquei de
De costas para a cortina agora. Tá bom, bravo. E aí, camisa branca. Hã? Ficou bom o fundo aí. Beleza. Só que aí eu tô muito branco. Eu sou branco, a camisa é branca, a cortina é branca, tá dando para ver o olho aqui, né? O cabelo. Não, dá Cabelo. pra ver tranquilo. Nem cabelo tem, né? Então tá. Importante é escutar, né? Vocês não querem me ver, vocês querem me ouvir, né? Pessoal, aí depois eu tenho uma notícia para dar para vocês sobre a prova, tá? Foi definida aí a nossa primeira prova. O que vai ser feito na nossa primeira prova? Esse período aí de isolamento social que a gente está vivendo, né? De afastamento social. Já estão sabendo? Já passou mais ou menos, mas pode comentar aí também. Tá, mas eu vou deixar para depois, tá? Vamos finalizar aqui o assunto, finalizar a gravação, depois eu falo sobre isso. Termino a aula um pouquinho mais cedo para abordar esse assunto e para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Condromalácia, né? Condromalácia patelar. Condromalácia quando já tem um desgaste da articulação, né? Não é bem, da articulação, assim, é da cartilagem que recobre a face posterior da patela, né? Isso. Então, a condromalácia patelar é um quadro de amolecimento e desgaste, né, erosão da cartilagem retropatelar. Tá? Faz de conta que isso aqui é a patela, né? Então, aqui é a face anterior e aqui é a face posterior da patela. Aqui, recobrindo a face posterior da patela, existe uma cartilagem articular, né? Afinal de contas, essa face aqui da patela encontra os côndilos femorais para formar a articulação patelofemoral. Então, tem uma cartilagem recobrindo essa superfície articular da patela. Inclusive, essa é a cartilagem articular mais espessa do corpo. Ela não é tão espessa, né? É porque toda cartilagem articular é muito delgada, é muito fina, né? Aí essa aqui tem apenas 5 milímetros ou 6 milímetros e é considerada a cartilagem articular mais espessa de todas, né? Dentre todas as cartilagens articulares, essa é a mais espessa. Mas mesmo sendo a mais espessa, ela pode ser degenerada, ela pode ser lesada, ela adoece também, ela também pode adoecer. Então, se a pessoa tem um amolecimento com desgaste dessa cartilagem que está atrás da patela, chamada retropatelar, a pessoa tem condromalácia. Esse é o diagnóstico que a pessoa vai receber de condromalácia patelar. Esse desgaste da cartilagem retropatelar começa sempre numa alteração na mecânica da articulação patelofemoral. Então, vai começar sempre numa síndrome da dor patelofemoral. Então, vamos lá. Não necessariamente quem tem SDPF vai desenvolver condromalácia. Né? Pode ser que pare por aí, pare numa SDPF, especialmente se ela se submeter a um bom tratamento fisioterapêutico, a tendência é que não aconteça essa evolução. Tá? Agora, pode ser que evolua para uma condromalácia. Então, não necessariamente quem tem SDPF vai desenvolver condromalácia. Mas todo mundo que tem condromalácia teve primeiramente, uma síndrome da dor patelofemoral. Entenderam? São coisas diferentes. Nem todos que têm SDPF terão condromalácia. A menor parte, inclusive, dos que têm SDPF terão condromalácia patelar. Agora, todos que têm condromalácia tiveram, primeiramente, uma síndrome da dor patelofemoral. Então, por uma questão mecânica, por uma questão nutricional, né, por atrito mesmo, pelo aspecto físico, né, contato entre as superfícies, essa cartilagem ela pode entrar num processo de desgaste. E tem a questão também nutricional. Se a patelofemoral não está perfeitamente alinhada, a nutrição dessa cartilagem retropatelar não vai ser boa. Se a nutrição da cartilagem retropatelar não é boa, né, lembrando que ela depende em termos de nutrição exclusivamente do líquido sinovial, né, uma vez que ela é uma cartilagem hialina e não tem vasos sanguíneos, essa cartilagem vai ser mais fraca. Se ela não for bem nutrida, vai ser mais fraca. É uma cartilagem mais fraca, lesa com mais facilidade, adoece com mais facilidade. Então, seria mais fácil aparecer uma condromalácia patelar nessa condição. Então, eu estou explicando, não sei se vocês perceberam, eu estou explicando para vocês como se sai de uma SDPF e se chega numa condromalácia patelar. Então, a pessoa tem um desalinhamento da articulação patelofemoral, tem uma falha na mecânica, as superfícies articulares se tocam, atritam, e isso desgasta a cartilagem retropatelar. Mas não é só esse aspecto físico, de contato entre as superfícies. Tem a questão da nutrição também. Se as superfícies não estiverem bem alinhadas, a cartilagem retropatelar não vai ser adequadamente nutrida, e não sendo normalmente nutrida, ela enfraquece e pode ser erodida, pode se desgastar
com o passar do tempo, gerando uma condromalácia patelar. Certinho? Então, é assim que a SDPF pode, não necessariamente vai, mas pode evoluir para uma condromalácia patelar. E a condromalácia, ela pode ser classificada em 4 graus, tá? Graus 1, 2, 3 e 4. Quando a pessoa tem uma síndrome da dor patelofemoral e já apresenta algum amolecimento da cartilagem retropatelar, a cartilagem já não é normal. Ela já tem uma alteração nas suas propriedades, ela já tem uma alteração na sua composição. Mas ela não está desgastada ainda. Mas a gente já classifica como condromalácia, mas é condromalácia grau 1. Quando a pessoa tem uma pequena deterioração, um desgaste leve da cartilagem retropatelar, dizemos que ela tem condromalácia grau 2. Quando esse desgaste da cartilagem é moderado, então não é tão pequeno, mas também não tem desgaste de toda a cartilagem retropatelar. Ela tem uma condromalácia grau 3. E quando a cartilagem retropatelar está completamente degradada, completamente destruída, condromalácia é o tipo mais grave, obviamente, condromalácia grau 4. Claro que a gente espera mais sintoma e um prognóstico mais reservado para as pessoas que têm condromalácia graus 3 e 4 do que para as pessoas com condromalácia graus 1 e 2. Então, graus 1 e 2 provavelmente tem exceção, assim, na prática clínica tudo é possível, né? No dia a dia tudo é possível, mas a princípio quem tem condromalácia grau 1 e grau 2 tem menos sintoma, tem menos restrição funcional, tem um prognóstico um pouco melhor. Não tem cura, mas tem um prognóstico mais positivo, o tratamento a pessoa deve responder melhor ao tratamento. Tratamento medicamentoso, tratamento fisioterapêutico, né, recomendado a ela. Quando a pessoa tem grau 3 ou grau 4, espera-se mais sintomas, mais restrições, mais limitações, mais incapacidades, né? Mais dificuldade na realização das tarefas do dia a dia, e o prognóstico é pior, né? Vai ser um prognóstico mais reservado. Talvez o tratamento fisioterapêutico não consiga produzir exatamente o mesmo resultado que é capaz de produzir no paciente que tem condromalácia grau 1 ou no paciente que tem condromalácia grau 2. Vou repetir essa classificação porque ela é importante. Tá? Existe uma chance grande de vocês, fisioterapeutas, receberem pacientes com diagnóstico de condromalácia e já com a classificação, né, com a severidade, né, o grau da condromalácia patelar. Definido ou clinicamente, apenas clinicamente, ou então definido a partir de imagens. Então, grau 1, condromalácia patelar grau 1. Amolecimento sem desgaste da cartilagem retropatelar, mas já é uma cartilagem doente, já é uma cartilagem comprometida em termos de composição, de propriedade, de estrutura. Grau 2, já tem uma leve destruição, uma leve degeneração da cartilagem retropatelar. Grau 3, destruição moderada, e condromalácia grau 4, aí já é a destruição total, a cartilagem retropatelar já está completamente rompida, completamente fragmentada. Sintomas devem ser mais exuberantes, e há casos de condromalácia grau 4 em que a patela se aproxima muito e às vezes funde nos côndilos femorais. A patela se aproxima e talvez chegue a colar, chegue a fundir, provocando uma anquilose na articulação patelofemoral. Aí, claro que a sintomatologia deve ser horrível e a mobilidade da articulação do joelho deve ficar bastante comprometida. Talvez exista indicação até de uma substituição, de uma retirada da patela, uma patelectomia, uma substituição da patela, colocação de uma prótese. Mas, gente, aí eu estou falando de um caso bem extremo de condromalácia patelar, que dificilmente acontece, né? Os casos mais leves, graus 1, 2, são bem mais comuns de condromalácia do que os graus 3 e 4. Dúvidas aqui sobre condromalácia? Rapidinho, eu dei uma boa passada nos aspectos clínicos da condromalácia patelar. Eu falei da definição, disse que é o amolecimento com desgaste da cartilagem retropatelar. É como se fosse uma artrose na articulação patelofemoral, né, que degenera a face posterior da patela. Vocês lembram que a alteração mecânica, estresse mecânico, é um dos principais fatores de risco da osteoartrose? Então, quem tem SDPF tem um estresse mecânico na articulação patelofemoral.
Se esse estresse mecânico for significativo, durar muito tempo, né, meio que perpetuar, a tendência é que surja uma osteoartrose na articulação patelofemoral, né, que a gente está chamando de condromalácia patelar. Então, é mais ou menos o mesmo caminho, né, do estresse mecânico gerando a osteoartrose, né? É mais ou menos a mesma coisa que acontece no estresse mecânico na articulação patelofemoral, pela síndrome da dor patelofemoral, desencadeando uma condromalácia patelar. Aí a gente viu que o que costuma provocar a condromalácia é a STPF, então a STPF seria a grande etiologia, né, a grande causa da condromalácia patelar. Vimos a fisiopatologia, que a STPF pode provocar condromalácia tanto pelo atrito, pelo contato entre as superfícies, e isso desgastaria a cartilagem retropatelar, quanto pela questão de nutrição, né, de déficit na nutrição da cartilagem, enfraquecendo a cartilagem, e ela adoeceria mais facilmente, né, desencadeando uma condromalácia. E a gente viu, por fim, essa classificação de condromalácia patelar. Não vou falar do tratamento, novamente, porque o tratamento da condromalácia é o tratamento do que gera a condromalácia, é o tratamento da STPF. Então, assim, cientes de que este paciente não vai deixar de ter condromalácia, tá? A condromalácia deve acompanhá-lo para o resto da vida, mas a fisioterapia pode fazer bastante por esse paciente, tá? Pode-se controlar bastante a sintomatologia, buscando o combate à causa, né, com o tratamento fisioterapêutico nas pessoas com STPF. Então, busca combater as consequências da condromalácia, busque combater a síndrome da dor patelofemoral, que você está fazendo sua parte, tá? Você deve melhorar a qualidade de vida, deve melhorar a mobilidade, deve melhorar a dor, deve melhorar as condições funcionais da articulação patelofemoral, e o paciente vai ficar bastante agradecido a você. É importante que o paciente com condromalácia saiba o que ele tem, tá? E esclareça-o quanto à definição, quanto à gravidade da condromalácia que ele tem, jogue limpo com o paciente, né? Fale do prognóstico, fala que não tem cura, mas, ao mesmo tempo, até para que ele não entre em desespero, mostre para ele que o que ele tem é passível de tratamento, que os tratamentos são importantes, são necessários, os tratamentos podem fazer bastante por ele, sobretudo o fisioterapêutico, tá? Que com as técnicas fisioterapêuticas, né, os recursos que nós temos à nossa disposição, a gente pode controlar a sintomatologia, minimizar a causa, combater a causa e fazê-lo ser capaz de conviver muito melhor com a doença. Então, ele vai continuar tendo a doença, mas ele pode ser mais feliz com a doença que ele tem em termos de qualidade de vida e condições funcionais da articulação do joelho, desde que ele se submeta à fisioterapia e a um bom tratamento fisioterapêutico. Certinho? Tá, eu acho que eu começo lesão meniscal, né? Falta um bom tempo ainda para a nossa aula terminar, então vamos adiante aqui. Então, o próximo assunto é lesão meniscal. Lembrando que existem 2 meniscos em cada joelho, menisco medial, menisco lateral, e que o menisco medial é significativamente mais lesado que o menisco lateral. Então, é muito mais comum lesão do menisco medial do que lesão do menisco lateral. E, Androaldo, por que isso acontece, né? Por que o menisco medial é mais facilmente lesado? O principal motivo disso os meniscos estão apoiados na tíbia, eles estão apoiados sobre a tíbia, né, nos platôs tibiais. E os meniscos, eles têm uma certa mobilidade sobre os platôs tibiais. Eles estão presos através de ligamentos, chamados ligamentos coronários, aos platôs tibiais. Mas eles têm uma certa mobilidade sobre os platôs tibiais. E o menisco medial se movimenta menos que o menisco lateral, né, sobre a tíbia. Então, como o menisco medial se movimenta menos, ele não consegue suportar tão bem as agressões biomecânicas sofridas pela articulação do joelho. O menisco lateral tem mais mobilidade, então ele consegue se livrar melhor das sobrecargas mecânicas do joelho. Então, essa seria a principal explicação para a maior incidência de lesão do menisco medial do que do menisco lateral, tá? E mais algumas coisas a respeito de lesão meniscal. Geralmente, a lesão é no corno posterior, é na parte mais posterior do menisco. É menos comum lesão no corno anterior, né, mais anteriormente, é mais comum lesão no corno posterior. E, geralmente,
A parte lesada do menisco é a zona central, justamente a parte avascular, né, a parte que não tem vasos sanguíneos. Então, não deve acontecer cicatrização na lesão do menisco quando a lesão acontece mais internamente, né, nos 2/3 mais centrais, que são avasculares. Justamente pela ausência de vasos sanguíneos, não se espera cicatrização de uma lesão meniscal nessa condição. Certo? Então, geralmente lesão do menisco medial, geralmente lesão mais posterior, né, do corno mais posterior, e geralmente a lesão acontece mais internamente na área mais central do menisco. Lesão na periferia é menos comum, porque o peso do corpo, ele recai, sobretudo, na zona central do menisco. Quando estamos de pé, né, quando nos movimentamos, descarregamos peso, principalmente na parte mais central do menisco. Por isso é mais comum lesão na parte mais central do que na periferia meniscal. Tá certo? Em relação às causas, existem 3. Eu vou falar principalmente de 2 causas. A lesão meniscal, até existe uma classificação que leva em conta a causa, que leva em conta a etiologia da lesão meniscal. A lesão meniscal pode ser traumática ou degenerativa. Existe uma terceira opção, que é a congênita, mas bem menos comum, que é quando a pessoa tem lesão meniscal porque apresenta alguma anomalia anatômica, alguma malformação do menisco a fez ter lesão meniscal, então seria lesão meniscal congênita. Nem vou falar mais disso, tá? Eu vou falar das 2 mais comuns, traumática e degenerativa. Traumática é aquela lesão meniscal que acontece geralmente em jovens e no esporte, que a gente vê bastante na TV, que é quando a pessoa lá, o atleta, ele gira em cima do joelho e cai, né? Depois ficamos sabendo que ele recebeu um diagnóstico de lesão meniscal. Então foi uma lesão súbita, né? Uma lesão que aconteceu de uma hora para outra em função de uma entorse sofrida na articulação do joelho, tá? Então essa seria a lesão meniscal traumática. Tá? O tratamento costuma ser cirúrgico, até porque costuma afetar jovens, costuma afetar atletas de alto rendimento, e essas pessoas precisam de um joelho funcionalmente melhor. Elas precisam, para continuar realizando o esporte, para continuar realizando a sua atividade laboral, que talvez exija um pouco mais da articulação do joelho, que envolva uma descarga de peso na articulação do joelho, ela precisa de um joelho anatomicamente melhor, funcionalmente melhor, então muitas vezes acaba evoluindo para a cirurgia, tá? E a lesão meniscal degenerativa, né? Como o nome indica, é degeneração do menisco, acompanhando uma osteoartrose no joelho. Então, seria uma lesão meniscal que acomete pessoas mais velhas, especialmente que ocorre em pessoas mais velhas, né? Seria uma lesão meniscal que começa na degeneração articular provocada por uma osteoartrose. Então, quando você tem uma osteoartrose, você tem desgaste, né, da cartilagem articular, das superfícies articulares inicialmente, mas a tendência é que as estruturas articulares todas entrem nesse processo degenerativo. Isso deve acontecer com o menisco também, seria a lesão meniscal degenerativa. Então, lesão meniscal, vou falar dos 3 tipos, né? Lesão meniscal traumática, acontece por trauma, por entorse de joelho, principalmente pessoas mais jovens, principalmente durante a realização de esporte. Lesão meniscal degenerativa, como consequência de uma osteoartrose mais avançada na articulação do joelho. Osteoartrose é doença que costuma acontecer depois dos 45 anos, depois dos 60 anos. Então, a lesão meniscal degenerativa, ela acontece especialmente em pessoas mais velhas. Ela não é comum em pessoas mais jovens, tá? E, por fim, a lesão meniscal congênita, né, terceira via, né, terceiro tipo, nessa classificação que leva em conta a gênese, né, a causa da lesão meniscal, a congênita, que é quando a lesão meniscal ocorre a partir de uma má formação do menisco, tá? Dá tempo de falar do quadro clínico ainda. Sinais e sintomas bem característicos da síndrome da dor patelofemoral. Dor na altura da linha articular, né? Afinal de contas, a lesão é meniscal, então vai ter dor na altura ali da linha articular, que é onde estão os meniscos. Linha articular, gente, é o encontro do fêmur com a tíbia, né? Os meniscos estão lá dentro, né, da articulação femorotibial ou das articulações femorotibiais. Aí essa dor pode ser mais anterior, pode ser mais posterior, de acordo com o corno do menisco, né, que foi lesado. Se a lesão é do corno posterior,
a tendência é que a dor seja mais posteriormente na linha articular. Se a lesão for de córdono anterior, um pouco menos comum, a tendência é que a dor seja mais anterior na linha articular do joelho. Vai depender do menisco lesado, né? Se for lesão do medial, a pessoa vai ter dor na face medial do joelho. Se for lesão do menisco lateral, a dor deve se concentrar mais na face lateral da interlinha articular. Essa dor, ela pode ser aumentada com a flexão e com a extensão. Ela vai ser aumentada com a flexão quando a lesão for do córdono posterior, porque quando flexionamos o joelho, a gente comprime a parte posterior do joelho. A face posterior da linha articular do joelho se fecha, o córdono posterior do menisco é comprimido. Aí a pessoa tem mais dor. Já quando a lesão é no córdono anterior, mais anteriormente no menisco, a tendência é que a dor aconteça especialmente quando se força a extensão. Porque ao forçar a extensão, se fecha a parte anterior do joelho e se comprime o córdono anterior, que é o lesado, nesse exemplo que eu estou dando. Então, quem tem lesão de córdono posterior, de menisco, tem dor quando faz flexão. Quem tem lesão de córdono anterior sente dor quando força a extensão da articulação do joelho. E, obviamente, a dor ela acontece principalmente quando a pessoa está de pé, descarregando peso, comprimindo o menisco lesado, a dor deve ser exacerbada. Tá? Então, a dor deve ter essas características nos pacientes com síndrome da dor as pessoas com lesão meniscal, ainda estou com síndrome da dor patelofemoral na cabeça. Bloqueio articular, né, uma outra manifestação, limitação de movimento no joelho. Então, a pessoa pode ser incapaz de flexionar totalmente ou estender totalmente o joelho. Basta lembrar que existe um fragmento de menisco dentro da articulação do joelho, atrapalhando o movimento das superfícies articulares. Então, isso deve gerar alguma rigidez, deve gerar alguma dificuldade para fazer uma flexão total, para fazer uma extensão total da articulação do joelho. Derrame articular, né, como existe um processo inflamatório, então deve haver um edema dentro da articulação, a gente chama isso de derrame articular. Deve ter restrição funcional, dificuldade para realizar as atividades do dia a dia. Provavelmente ela vai continuar caminhando, né? Provavelmente vai continuar caminhando, provavelmente vai conseguir realizar boa parte das atividades do dia a dia, realizadas de pé. Mas, claro, com dificuldade, claudicando, então mancando, né? Mas, até porque quando descarrega o peso no joelho cujo menisco está lesado, sente mais dor, então não vai ser uma marcha normal, né? Deve apresentar claudicação, né? O paciente deve se apresentar claudicante em função dessa lesão meniscal. E diminuição da força muscular, principalmente do quadríceps. E fraqueza do quadríceps não é uma exclusividade da lesão meniscal. Muito provavelmente, em todas as lesões do joelho, o primeiro grupo muscular a perder força, e o que mais perde força é o quadríceps. Então já dá para imaginar que o tratamento fisioterapêutico, né, diante disso, né, diante desse comprometimento, fraqueza muscular do quadríceps, dá para imaginar que um dos objetivos da fisioterapia é fortalecer a musculatura e fortalecer o quadríceps, né, por meio de exercícios com extensão de joelho, realizados em cadência aberta ou cadência fechada, com contração isométrica, com contração isotônica, concêntrica, excêntrica, mas, claro, né, o fortalecimento muscular, em algum momento da reabilitação do quadríceps, vai ser necessário. Tá? Então, deve haver uma diminuição do volume da musculatura, principalmente do quadríceps, deve haver uma diminuição da força dos músculos da coxa, do joelho, principalmente do quadríceps. Tá? Então, esses seriam os sinais e sintomas mais comuns nas pessoas com lesão meniscal. Meninos, então era isso, tá? Na próxima aula eu finalizo esse assunto, na próxima aula eu falo de lesão dos ligamentos cruzados, colaterais, e a gente encerra essa unidade, a articulação do joelho. Obrigado, tá, gente?